Ah, bom dia, nem tinha te visto. Tava esperando uma deixa aqui, não queria te interromper, não. Tá, pode falar. Deixa eu Estou desligar aqui aqui. pelo acesso do Mário, tá, galera? A gente está aqui pela escola resolvendo já algumas coisas, provavelmente para retomada do administrativo já. Mas bom dia, tá? Bom dia, Jéssica. Jéssica cada vez mais bonita, né, Jéssica? Jéssica só mudando o visual. Até que eu vejo a Jéssica, ela tá com uma paginação diferente aí, né? E aí, galera, bom dia, tá? Bom dia aí aos estudantes. Quanto tempo, né, gente? E deixa eu começar aqui em nome da Jéssica. Eu acho que o Nélio não está por aí, né? Não sei se o Alan tá, né? Mas eu queria aqui em nome da Jéssica, tá? E do Mário, que está aqui do meu lado, também agradecer a iniciativa de vocês, tá, galera? Bela iniciativa mesmo, né? Em momentos de pandemia, de isolamento, a gente procurar aí se reinventar, procurar desenvolver atividades que possam incrementar, né, o trabalho de vocês pedagógicos. E no caso de vocês, que é o negócio de vocês, que é a matemática. Então, achei muito bacana. Quando o Mário trouxe a proposta, e aí, perguntando meu aval, eu disse, cara, você não precisa nem me perguntar isso, na verdade. Vocês devem fazer, só me diga quando tiver concretizado para fazer, porque vocês têm total autonomia, cara. Tudo que venha para incrementar, tudo que venha para contribuir, para trazer mais atividade diferenciada para os meninos. E para o terceiro ano, né? Principalmente aí para todos, né? Lógico, né? Mas para a galera do terceiro ano que já está aí chegando na metade da reta final, tá? A gente realmente tem que endossar essa preparação. Hoje é contigo, né, Jéssica? Que vai fazer essa introdução aí da Semana de Matemática. Amanhã nós teremos dois convidados, um ex-professor nosso, Saulo, né? Que foi professor. Eu acho que foi teu professor, não foi, Jéssica? Para lembrar? Foi, né? Foi no segundo e no terceiro ano. Foi professor da Jéssica, né? Tem um colega, né? Que foi colega aqui contemporâneo também da Jéssica na escola, que é o Zé, que é o nosso parceiro aqui também dos projetos de nivelamento de matemática. Infelizmente, após a pandemia não acontecer, mas se Deus quiser também retomará, tá? Um cara que tem uma pegada muito bacana com relação a isso, né? E o último dia vocês vão ter um momento lúdico, né? Que eu achei muito bacana também, tá, Jéssica? A ideia de trazer a pegada de jogos, tá? Ou seja, dar aquele time lá na sexta-feira, vocês veem a matemática de maneiras mais lúdicas, né? Tentar aplicar essa teoria aos conhecimentos aí de estratégia de jogos. Então, muito massa, tá? E mais uma vez eu queria agradecer aí pela estratégia, pela semana de matemática em nome da Jéssica. E também parabenizar vocês que estão aqui, tá? Parabenizar vocês que estão aqui para participar e prestigiar também mais essa atividade aí da Escola José Maria Falcão. Então, bom dia. Né? Deixo aí com vocês com a nossa ministrel aí, né? A nossa professora Jéssica, tá? Bom dia, Jéssica. Contigo. Bom dia, obrigada, Larissa. Então, gente, continuando. Eu fiquei com a parte da UES de questões, né? Como eu disse a vocês, é um estilo diferente das questões do Enem. É totalmente diferente das questões do Enem. Totalmente diferente do estilo da OBMEP. Por isso que eu escolhi essas 3 provas para a gente trabalhar ao longo do dia. Porque são questões, o estilo totalmente diferente, certo? O Enem é de um jeito, o S de outro jeito, o OBMEP de outro jeito. Então, são 3 estilos totalmente diferentes. E falar um pouquinho sobre a UES. Muita gente não conhece, só foca na UFC. Assim, as duas são muito boas, óbvio. A UES é a Universidade Estadual do Ceará. Ela é uma universidade pública, certo? Então, tem uma qualidade enorme, certo? Então, não deixem ela para lá. Quando vocês estiverem estudando, eu não sei o que, eu estou me preparando para o Enem, não se preparem só para o Enem, tá? Não tem só o Enem de vestibular, tem o vestibular da UES também, tá? E, assim, algumas das diferenças, por exemplo, que muita gente não sabe, eu queria tirar, e eu gosto muito de falar isso em sala de aula, porém, não tem como eu falar, porque a gente está longe e tal, então eu estou aproveitando esse momento para falar com vocês. O Enem, você faz a prova, e lá no SISU você vai escolher o curso de acordo com a nota que você tirou, né? Você vai encaixando, vai adaptando e tal. Já na UES, não, é assim. Quando você faz a sua inscrição para o vestibular, você já tem que escolher o curso que você quer, tá? Então, não é de acordo com a tua nota. Você já escolhe o curso e vai fazer a prova já com o curso escolhido pela universidade. Então, por exemplo, quando eu fui fazer, eu escolhi, eu quero fazer licenciatura em matemática. Então, eu me inscrevi para o vestibular já tendo escolhido o curso. Para licenciatura em matemática. E por que isso acontece? Porque tem a primeira fase, que é uma prova de conhecimentos gerais, que tem 80 e poucas questões, não sei ao certo, mas então, tem questões de todas as disciplinas. E aí tem a regrinha básica que todo mundo tem medo, que é que você não pode zerar nenhuma disciplina, certo? Se você zerar alguma disciplina, por mais que você tenha que
por mais que você tenha acertado todas as outras das outras disciplinas, se você zerar uma, você está eliminado. Então, é uma característica muito forte do vestibular, é você não poder zerar nenhuma disciplina. E depois da primeira fase, quando você passa, você vai para a segunda fase, que são as específicas, que é de acordo com o curso que você escolheu, as disciplinas que têm mais afinidade com as disciplinas do seu curso. Por exemplo, como eu havia escolhido matemática, eu fiz a primeira fase, passei. E aí fui para a segunda. Quando eu fui para a segunda fase, eu me deparei com as específicas, que aí vai ser redação. Redação é para todos os cursos, você faz uma redação. E que é totalmente diferente do Enem também, tá? Então, estudem não só para o Enem, eu tô falando isso várias vezes para vocês abrirem os olhos, tá? O estilo da redação já não é a mesma coisa do estilo da redação do Enem, certo? E as específicas do meu curso, por exemplo, foram que eu tinha escolhido matemática, foi matemática, química e física. Então, foram essas 3 disciplinas aí que foram as disciplinas específicas do meu curso. Então, é um pouquinho mais pesado, tá? Mas deu certo. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que, independente, tem muita gente que diz, eu sou aluno de escola pública e tal, mas, gente, eu também fui aluna de escola pública igual vocês, eu estudei na mesma escola que vocês estão estudando, fui aluna da escola de 2012 até 2014, e eu tive, sim, foco, né, muito importante, foco para estudar, para realmente ter realizado isso. Consegui tanto a vaga na UFC quanto na UES, mas aí eu optei pela UFC, tá? Então, assim, eu acho que da mesma forma que eu consegui, eu acredito sim que vocês podem conseguir. Cada dia a gente tenta melhorar o ensino de vocês e aí a gente espera também o retorno de vocês. Vamos lá, começar a resolver. Mário, pode começar a gravar. Eu vou mandar no grupo agora, eu vou até desligar a câmera um instantinho, eu vou mandar as questões que eu vou trabalhar, vou mandar um PDF com as questões que eu vou trabalhar, certo? Então, vocês podem olhar lá para ficar acompanhando junto comigo, certo? Só um momentinho que eu vou mandar. Pronto, eu acabei de mandar para vocês um PDF com as questões que eu vou trabalhar hoje. Eu não escolhi muitas questões para a nossa aula não ficar assim tão pesada, e aí... Isso, é isso mesmo, Guilherme. Eu acabei de mandar no grupo as questões que eu vou trabalhar agora com vocês, tá? Para vocês irem acompanhando e até me dizerem o que vocês acharam. Se acharam um estilo fácil ou não, tá? E assim, a primeira diferença que eu acho que vai dar bem para vocês notarem é que as questões do Enem, eu acho que vocês já devem ter visto, pelo menos com os memes da internet, que elas geralmente têm uns textos assim bem grandes e cada item tem outro texto maior ainda, na maioria das vezes. E tem 5 itens. A primeira diferença, assim, bem notória para as questões da UES é que as questões da UES são mais resumidas. O enunciado não tem muita balela, é aquilo ali pronto. Então, você lê. Se você souber o conteúdo, você resolve. Se você não souber, você não resolve. É desse jeito, tá? E são 4 itens só. No Enem são 5 itens, de A até o E. E a UES é de A até D, certo? E embora tenha menos itens, os itens que tem, principalmente nas provas de matemática, eles só têm a resposta na limpa e seca, porque às vezes algumas questões do Enem, por mais que você não tenha domínio do conteúdo, se você ler os itens, você consegue eliminar, entendeu? E já os da UES não, entendeu? Tá lá e se você sabe, você resolve, se você não sabe, vai dar problema. Então, vamos lá começar a resolver. Na primeira questão, ele diz o seguinte. Tá dando para vocês... Tá dando para vocês me escutarem direitinho? Estou escutando, muito bem. Tá, sim. E tá para ver também, né? Não precisa me ver, não. Se escutar, já tá ótimo. Eu coloquei no PDF só as questões, tá? E aí eu pensei em colocar as respostas, só que eu tô com um problema no meu PC, eu não consegui fazer no celular de jeito nenhum. Então eu improvisei de outra forma, eu vou fazer junto com vocês na mão mesmo no caderno. Eu espero que dê certo, tá? É a primeira vez que eu vou fazer isso. Mas vamos lá, vou ler a primeira questão para vocês. Se
né? Aí eu tenho um conjunto aí. Vocês lembram o que significa esse N com asterisco? Vocês lembram o que significa esse N com asterisco? Número natural sem zero. Isso, é os números, é o conjunto dos números naturais sem o zero, né? Vamos dar uma revisada. Os meninos do primeiro ano, vocês têm que lembrar disso, por favor, vocês acabaram de ver, tá? Então, o primeiro aí é o conjunto dos números naturais sem o zero. Aí ele coloca 1, 2, 3, até o infinito, né? E aí ele coloca esse Fzinho aí, 2 pontos, aí coloca esse símbolo de novo e uma setinha para os reais. Gente, quando ele colocar esse Fzinho aí, ou qualquer outra letra, geralmente está falando que é uma função, tá? Uma função que vai dos naturais não nulos para os números reais, certo? É só uma simbologia. Aí ele fala que é uma função tal que f de 1 igual a 1, f de 2n é igual a 3f de n, e f de 2n mais 1 é igual a f de 2n mais 1. Então, o produto de f de 4 vezes f de 9 é igual a... Vocês saberiam, pelo menos, por onde começar nessa questão? Vocês querem um tempinho para tentar resolver? Uns 2 minutinhos? Essa questão, os meninos do primeiro ano não têm obrigação de saber essa questão. Mas os meninos do segundo e do terceiro, gente, vocês têm que pelo menos saber como é que começa, tá? Os meninos do primeiro, eu entendo que não tem como, mas os meninos do segundo e do terceiro não comecem desistindo. Gabi, que é isso, mulher? Ó, gente, os meninos do primeiro, a gente vai começar a ver função. É o próximo conteúdo, aliás. Certo? Assim que eu terminar a matemática financeira, a gente já começa a função, tá? Para os meninos. Então, assim. Não precisa copiar no caderno, tá? Então, vocês ficam à vontade, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou colocar a câmera para o meu caderno para eu resolver junto com vocês, tá bom? Vamos lá. Questão 1. Aí ele te deu essas informações aqui, ó. Ele te deu f de 1 é igual a 1, f de 2n é igual a 3f de n, e f de 2n mais 1 é igual a f de 2n mais 1. E no final ele quer saber isso aqui. Vocês estão vendo direitinho o que eu estou apontando no caderno? Beleza. Então vamos lá. A gente quer chegar nesse f de 4 e nesse f de 9 para poder calcular. Mas nós temos essas informações aqui. Então, a forma mais simples da gente começar a resolver é a gente atribuir valores para o n. Como assim, Jéssica? Por exemplo, eu vou começar a escrever que n é igual a 1. Então, onde tem n aqui, eu vou colocar o quê? Vamos ver como é que a gente vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar f de 2. Quando não tem, gente, ó, quando não tem nada entre uma letra e um número, existe uma multiplicação, certo? Então vai ficar 2 vezes 1 igual. Aqui, ó, quando não tem nada entre o 3 e o f de n, é uma multiplicação também. Então, 3 vezes f de 1. E olha que maravilha que a gente chegou aqui, ó. Vocês vão ver que vai ser bem fácil no final. 2 vezes 1 dá 2. Agora, preste atenção no seguinte. Nós sabemos quanto é que é f de 1, porque a questão deu. A questão disse que f de 1 é 1. Então, onde tem f de 1, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar assim, ó. F de 2 é igual a 3 vezes 1, 3. Então, a gente já tem essa outra informação, que f de 1 é 1 e que f de 2 é 3. A gente pode parecer que ainda não está perto da resposta, mas a gente está assim, tá? Vamos agora substituir por 2 para ver o que acontece.
Não se preocupem, porque o Mário tá gravando, tá? Então vai ficar disponível para vocês verem depois, certo? Com mais calma. Então agora a gente vai substituir o N por 2, certo? Então vai ficar da seguinte maneira: f de 2 vezes 2 igual 3 vezes f de 2. Então vamos lá. E olha o que vai aparecer aqui, ó. 2 vezes 2, 4, que era justamente o que a gente estava procurando, certo? Felipe, a gente está pegando valores para n e tá atribuindo. Primeiro eu comecei atribuindo n, o valor de 1 para n. O que significa? Que onde tinha n, eu estou apagando n e estou escrevendo 1. Tá vendo? Aqui, ó. Eu fiz 2 vezes 1, 2. E aí, onde tem f de 1, eu substituí por 1. Aí, 3 vezes 1, 3. Aí, depois que foi que eu fiz novamente? Eu atribuí o valor de n a 2. Então, onde tinha n, eu apaguei e escrevi o 2. Ficou um pouquinho mais claro? E aí, ó, 2 vezes 2, 4. Que era o que a gente estava procurando, entendeu? E aqui, ó, 3 vezes. E aí, Jéssica, por que a gente calculou essa primeira coisa? Porque a gente ia precisar, meu povo. Ó, aqui o f de 2. F de 2 é quanto? 3. Então, eu substituí. Gente, função, a mágica da função, o n, nesse caso aqui, está sendo 2, certo? No caso de função, é só você ir substituindo. O negócio é você começar a questão, tá? 3 vezes 3, 9. Então, opa, a primeira coisa que eu preciso para responder, eu já descobri, que é o 9, ó. F de 4 é quanto? 9. Agora falta descobrir isso aqui. Esse F de 9 aqui, tá? Falta descobrir isso aqui. Vamos aqui, o F de 9. Aqui, gente, ó, esse 2N, eu não conseguiria de forma nenhuma chegar em 9, porque o 9 é um número ímpar. Então, não tem como eu multiplicar por 2 e ter um número ímpar. Vocês conseguem entender isso? Porque, ó, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10. Não chega no 9. Aí eu vou recorrer a essa fórmula aqui, ó, de 2N mais 1. Como é que eu chego no 9? Se eu substituir por 2, eu já substituí aqui, né? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Não cheguei no 9. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Não chego no 9. Mas se eu substituir o n por 4, ó, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Justamente, o n tem que ser 4. Então, é isso que eu vou fazer, ó. N igual a 4. Então, vai ficar F igual. E aí, eu vou substituir o n por 4. 2 vezes 4, mais 1. E aí, eu vou substituir de novo aqui, ó. F de 2 vezes 4, mais 1. Tá dando para ver direitinho? Sim. E aí, agora eu vou fazer assim, ó. Vou fazer as operações. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. E aí, ó, tá vendo como eu cheguei no cara que eu tava querendo? 2 vezes 4, 8. Aí, agora surgiu um probleminha. Porque eu não tenho F de 8. Vocês conseguem ver que eu não tenho. Só que aí eu tenho como descobrir, usando essa daqui, ó. Então, para eu poder finalizar essa, eu tenho que fazer mais um cálculozinho nessa aqui. Para eu chegar no 8, eu teria que substituir o n por 4 também. Então, vamos aqui, ó. N igual a 4. F de 2 vezes 4, 3 vezes F de 4. Pronto. Então, aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Eu vou ter o F de 8, que é o que eu preciso para poder achar o de 9. Então, vai ficar assim, 3 vezes... Quanto é o F de 4? A gente acabou de ver que é 9. F de 8 é igual a 3 vezes 9, 27. Então, aqui, ó, onde tem F de 8, eu vou escrever 27. É sempre substituindo, gente, não tem para onde correr. O F de 8 eu acabei de ver que era 27. 27 mais 1, 28. Então, o F de 9 é 28. Então, eu vou aqui e substituo. Então, no final das contas, é só eu fazer 9 vezes 28. 9 vezes 28 dá quanto? 252. E essa é a nossa resposta.
recapitulando, vou recapitular com vocês o que foi que eu fiz. A questão deu essas 3 informações, mas a pergunta final era essa, tá? A pergunta era essa. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui atribuindo valores ao N, gente. Quais valores, Jéssica? Os valores que eu ia precisar para chegar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu comecei substituindo por 1. E aí, eu encontrei o F de 2. Por que que eu preciso do F de 2? Porque eu ia precisar do F de 2 para calcular o F de 4, que era o que eu queria no final. O tempo de prova Gente, assim, mais ou menos. Eu não lembro quanto é o tempo de prova da UES, mas eu acho que são uns 3 minutos por questão, tá? Gente, não tem nenhum vestibular que vocês vão ter muito tempo para cada questão. Então, assim, você teria que pensar essa estratégia toda em 3 minutos, mais ou menos. Eu sei que é um pouco cruel, mas, enfim. Jéssica, Oi. esse conteúdo é sobre função afim, certo? Ou só função? Esse aqui não entra em função afim, já poderia se encaixar em função. Uma pessoa que vê função já tem habilidade suficiente para resolver esse aqui, certo? Certo. Lembrando que essa função é conteúdo do primeiro ano, então é bom vocês darem uma revisada, os meninos do segundo e terceiro, tá? E os meninos do primeiro a gente vai já começar a ver, tá? Eu espero, vocês entenderam essa questão? Entenderam, né? Vocês viram que foi só um truquezinho. O enunciado parecia estar em outra língua, não é? Mas ela não foi tão difícil assim, tá? Vamos para a segunda? Só um instantinho para eu pegar aqui o PDF. Vamos lá. Eu espero que vocês tenham entendido a primeira questão. Essa segunda, gente, eu não sei, mas eu sou muito apaixonada por essa questão, sabe? Eu não sei explicar por quê. Vocês já deram uma olhadinha aí nessa questão? Essa questão aí envolve um conteúdo que, assim, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nenhum professor de nenhuma disciplina consegue passar todos os conteúdos para vocês. Eu acho que isso é uma coisa bem óbvia, né? Não, a gente não consegue, por mais que a gente tente, dar todos os conteúdos para vocês. Todos não, a gente não consegue, infelizmente. E uma coisa que é muito cruel, que eu acho, é que os vestibulares vão cobrar, independente do que vocês viram, independente de como vocês viram. E esse conteúdo aí é um conteúdo que geralmente a gente não consegue dar para vocês. Nem passar por cima. Infelizmente. E ele cai no vestibular. E se você quiser se sair bem, você vai ter que saber. Como, Jéssica? Como é que eu vou saber de uma coisa que o professor não passou? Aí, gente, fica umas coisas, vocês estudarem além do que a gente passa, entendeu? Não tem tri? Como assim, tri? Não entendi. Ah, TRI, né? Não, gente, não tem TRI, tá? O Enem tem TRI porque vamos lá, para cada um dos itens que está lá, é como se você tivesse um raciocínio diferente, e aí tem uma pontuação diferente para até que ponto você consegue. TRI é teoria de resposta ao item, certo? E aí é como se você, cada pensamento seu, chegando até a conclusão certa ou não, ele ganha uma pontuação, você ganha uma pontuação. Isso é a teoria de resposta ao item. E aí ele consegue saber se você chutou ou não as questões, de acordo com as questões que você marcou, com os itens que você marcou. Não é assim, não. Não importa qual questão você acertar, porque todas elas valem um ponto. Se você acertou, um ponto. Se você errou, não ganhou, certo? Só que aí tem aquela coisinha, né, de você não poder zerar nenhuma das disciplinas, certo? Mas, assim, uma coisa que alivia muitos alunos é porque é muito difícil a UES não anular nenhuma questão. Então, geralmente, ela anula alguma questão por algum errinho. A gente vai até responder uma questão aqui que foi anulada só porque não tinha uma vírgula, mas aí foi anulada de qualquer forma. Então assim, vamos lá, continuar. A próxima questão, como eu falei, é de um conteúdo que geralmente não dá tempo. Eu acho que nenhuma... Muito difícil uma escola, pelo menos as escolas públicas,
conseguirem dar esse conteúdo, certo? Porque ele geralmente é deixado um pouquinho de lado, mas vamos lá. A função real de variável real definida por... Aí ele te dá essa funçãozinha aí, ó. F de x é igual a 2x mais 3 sobre 4x mais 1. Para x diferente de menos 1/4. É invertível. Então, esse conteúdo é o quê? Jéssica, eu quero pesquisar esse conteúdo. Gente, esse conteúdo ele não é difícil, ele só não é dado, ele só não é muito lembrado, mas ele não é difícil. E o que vai ser esse conteúdo aí? Função inversa. Isso aí é dado também no primeiro ano. Quando a gente dá a função, geralmente a gente dá a função inversa e função composta. Porém, esses dois conteúdos aqui, função inversa e função composta, geralmente a gente não dá, porque não dá tempo de aprofundar muito. Mas se vocês quiserem pesquisar, pesquisem aí função inversa e função composta. Essa questão aí é de função inversa, tá bom? Então aí, sua inversa G pode ser expressa na forma G de x igual a ax mais b sobre cx mais d, onde o a, o b, o c e o d são números inteiros. Nessas condições, a soma a mais b mais c mais d é um número inteiro múltiplo d. E aí fica a pergunta para vocês. E aí, vocês entenderam a questão? Do enunciado. Pelo enunciado parece uma coisa assim de outro mundo, não é? Mas vamos lá, vocês vão ver que ela é só um detalhezinho. Se você souber, alguém aqui sabe o que é função inversa? Ou tem alguma ideia de como fazer? O que é? Porque, assim, é como eu falei, as questões da UES têm essa pegada. Se você não sabe, por exemplo, você está resolvendo esse vestibular e você não sabe o que é função inversa, não tem como fazer a questão. Tá, entendeu? É só um detalhe. É um detalhe muito besta. É um detalhe muito besta. Tá? Se você souber o que é função inversa, você resolve assim de boas. Mas aí não tô vendo ninguém se manifestar dizendo que sabe. Oi. Diz, Davi. Calma aí, não sei se tá certo não. Na f de x tem 2x mais 3 e no inverso tem ax mais b. Então A seria 2 e B seria 3? Ou não? Assim, se essa aí fosse a função final, se fosse essa aí fosse a inversa, os lugares que estão sendo ocupados seriam. Mas a gente tem que fazer uma coisinha para ter a inversa dessa função. Para aí chegar no A, no B, no C e no D. Entendeu? Não é só eu pegar os valores que estão lá. Essa função aí, 2x mais 3, 4x mais 1, é a função normal. Eu preciso achar a inversa dela. E quando eu achar a inversa dela, aí os valores que vão estar vão ser o A, o B, o C e o D. Certo? Mas aí primeiro eu tenho que achar a inversa. Ninguém sabe nem por onde começar? Vamos aqui para o caderno. Vamos lá, questão 2. Aí fala de função inversa. E aí ele te deu essa função aqui. Aí ele quer A mais B mais C mais D. Ele quer saber o resultado aqui, se é múltiplo, né? No final, a pergunta é essa. E aí ele fala de função inversa. Vamos aqui dar uma relembrada em função, gente, ó. Esse f de x, uma coisa que eu sempre enfatizo muito nas minhas aulas. Você acha que o menino que era meu aluno presencial devia ficar enjoado, porque eu repetia demais as coisas. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que y. Vocês lembram disso? Quem já estudou função vai lembrar. O que f de x é só outra forma de eu escrever y, tá? Então, eu vou escrever aqui o y para ficar melhor, certo? Gente, a minha letra está muito feia, porque é muito ruim gravar, mas tudo bem. Então, aqui, ó. Y é igual a 2x mais 3, 4x mais 1. O que seria, para eu achar a função inversa, o que eu tenho que fazer? Gente, para você achar a função inversa, é só você escrever. Onde tem y, você escreve x. E onde tem x, você escreve y. É só você trocar os lugares do y e do x. Vamos fazer isso. Onde tem y, eu vou apagar e vou escrever x. Só tem y aqui, então eu vou escrever x é igual
Aí agora aqui, onde tem x, eu vou escrever y. Pronto, esse é o primeiro passo. Onde tinha x, eu escrevi y, e onde tinha y, eu escrevi x. Primeiro é você trocar os lugares. Vocês entenderam até aqui o que tem que fazer? Então, para qualquer função, se você quer achar a inversa dela, a primeira coisa que você vai fazer, a primeira coisa, é você trocar os lugares. É você escrever o y no lugar do x e o x no lugar do y. Então, foi isso que eu fiz, ó. Tá? Depois disso, gente, a função ela não pode ficar dessa forma, tá? Não pode ficar em função de y. Ela tem sempre que ficar em função de x. Então, eu tenho que dar um jeito de ficar y desse lado e x do outro lado. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou fazer meios pelos extremos. Vocês lembram desse conteúdo, ó? Meios pelos extremos? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, vai ficar x vezes esse troço aqui inteiro. Então, eu vou até botar entre parênteses pra gente fazer bem devagar. E aqui, 1 vezes esse troço aqui de cima. Então, eu vou só repetir, né? Porque multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Os meninos do primeiro não estão acostumados, né? Eu falo assim, tá, gente? É porque na videoaula gravada, Enfim, vamos lá. Aí aqui, ó. A gente vai multiplicar em chuveirinho. Os meninos que já estão mais tempo sabem, né? Chuveirinho, a gente vai multiplicar o que está fora por tudo que está dentro. Então, vamos lá. X vezes 4y. Vai ficar 4xy. Certo? Isso, muito bem. X vezes 1x. Beleza. Aí agora eu vou repetir o que está no final aqui. Pronto, a gente já tem isso aqui. Agora, a gente vai passar tudo que tem y para um lado e o x para o outro lado. Porque ele tem que ficar, gente, no segundo membro. Ele tem que ficar e os y tem que ficar no primeiro. Então, a gente tem que dar um jeito. Então, vamos lá. Vai ficar 4xy. Aí, esse que está mais vai passar menos. E esse aqui que está mais vai passar menos. Tá? Então, repara, ó. Tudo que tem y tá no primeiro membro e o que tem x tá no segundo membro. Tá, beleza. Mas esse negócio, vocês concordam comigo? Tá bem estranho. Tá um pouquinho estranho, né? Então, assim, eu não sei se vocês estudaram isso, mas a gente vai colocar... Vocês estão vendo o que se repete nesses dois caras aqui? Tanto aqui quanto aqui. Isso, fica, tá? Tudo que tem y tem que ficar no primeiro membro, tá? Não importa se tem x, porque a gente vai fazer um negocinho, uma mágica agora aqui. O que os dois têm? Justamente, Yasmin, a gente vai colocar o y em evidência. A gente vai pegar o que se repete nesses dois caras, que é o y, e vai deixar ele destacado. Colocar em evidência. O que é isso, Jéssica? Gente, eu vou usar palavras assim bem chulas, tá? Em outras palavras, é só tu pegar o resto das coisas. Se eu tirar o y, o que tá sobrando aqui? 4x, né? Vocês estão vendo isso? Então, ele vai pra cá, ó. Tá vendo, ó? O que faltava aqui? 4x. Menos, ó, o sinal repete. Se eu apagar aqui o y, sobra o que aqui, meu povo? O 2, né? Vocês estão vendo isso? Então, vai ficar aqui, ó, 2. Pronto, é isso que é colocar em evidência, ó. Eu peguei o cara que estava nos dois aqui ao mesmo tempo, que era o y. Apaguei. Sobrou o quê? 4x. Apaguei aqui, sobrou 2. E aí eu vou repetir o resto. Gente, eu vou só botar o x primeiro para ficar bonito, tá? Mas não importa a ordem. Eu só escrevi ele primeiro. Só para ficar bonitinho, tá? Só besteira minha mesmo. Agora aqui, como eu falei, só pode ficar desse lado o y. E eu já falei várias vezes para vocês que quando não tem nada é uma multiplicação. Se eu quero passar esse cara aqui lá pro outro lado, eu vou passar ele fazendo a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar y igual menos x mais 3. Isso, exatamente, vira fração. Aí vai ficar 4x menos 2. Gente, nós chegamos na função inversa. Olha que legal. Essa aqui é a função inversa dessa função aqui, ó.
Se ele perguntasse qual é a função inversa, a gente já teria chegado no resultado, ó. Tá vendo? Aí agora, mas olha que não são os mesmos números, tá? Mudou, tá? Então agora a gente vai fazer o quê? Pegar o A, o B, o C e o D. E aí, ó, A, B, C, D. Eu vou pegar só a parte numérica, tá bom? Então aqui, o A é esse primeiro aqui, ó. Vocês concordam comigo que quando não tem nada é como se tivesse um aqui, ó? Então o A é menos 1. Então eu vou escrever, ó, menos 1. O B é 3, então mais 3. O C, 4. E o D é menos 2. Aqui, mais vezes menos dá menos. Eu vou escrever logo menos, tá? Vai ficar menos 1, mais 3, mais 4, mais 2. Certo? Ou menos 2. No final, isso aqui vai dar quanto? Ó? Menos 1 mais 3 vai dar 2. Ai, gente, peraí, bastante. Tô cansada já. É mais 4, menos 2. 2 mais 4, 6. 6 menos 2, 4. Agora vamos lá para o enunciado. O enunciado fala o seguinte. Nessas condições, a soma A mais B mais C mais D é o número inteiro múltiplo de... Aí ele deu os itens 6, 5, 4 ou 3. E aí a resposta é o quê, gente? Múltiplo de 4, né? Então, justamente, 4 vezes 1, 4, então é múltiplo de 4. E essa é a resposta final. E aí eu queria saber de vocês. Deu para entender essa questão? Me digam aí. Conseguiram entender? Os meninos do primeiro que não viram função ainda, vocês estão conseguindo acompanhar, mesmo não tendo visto? Então, vamos só recapitular aqui. Eu tô toda assanhada, meu Deus. Vamos lá. Só recapitulando aqui. Quando você tiver... Eu acho que nem os meninos do segundo e do terceiro, a gente não viu função inversa. Então, vamos só recapitular. Para você achar uma função inversa, você precisa trocar x e y. Trocar x e y. Então, onde tem y, você vai escrever x, e onde tem x, você vai escrever y. Depois é só você ir manuseando a questão para o y ficar no primeiro membro e o x ficar no segundo membro, tá certo? E assim, eu sei que se vocês estivessem sozinhos, talvez fosse um pouquinho mais difícil de pensar nessa estratégia, tá, gente? Mas uma coisa que eu notei estudando para provas da UES é que quanto mais questões da UES você resolver, melhor você se sai, porque eles têm como se fosse um padrão de pensamento. Não sei se vocês vão conseguir me entender, mas quando eu fiz o concurso público, a banca foi a UES, e eu não tinha estudado nada para matemática no concurso público que eu fiz. Eu estudei para matemática na semana do concurso. Eu resolvi cerca de 180 questões da UES. E eu percebi que eles têm um padrão, tá entendendo? Quando eu estava... O que se estuda para fazer o vestibular da UES? Eu aconselho a você resolver questões da UES. Porque, gente, quando eu fui fazer a prova, a prova de matemática, para mim, eu não tive tanta dificuldade quanto eu pensei que eu teria. Porque eu fui vendo cada vez mais, quanto mais questões eu resolvia, mais eu via que existia uma forma de pensar parecida entre as questões de um ano para o outro. Não sei se vocês vão conseguir me entender o que eu estou falando, mas parece que quanto mais questões da UES você resolve, elas vão se tornando mais fáceis de entender e de você conseguir armar uma estratégia para resolver. Vamos para a próxima? Vou colocar aqui para ler. Essa aqui é legal também. Sejam x, y, z e w números naturais cuja soma é igual a 200. Se x mais z mais y mais w... Não, se x mais z é igual a y mais w, e se x é igual a 3z, então é correto afirmar que xz sobre 5 é igual a... E aí ele te deu os itens. E aí eu queria perguntar para vocês. Vocês entenderam alguma coisa dessa questão? Digam aí. Tu fez, Davi? Essa tu disse que é fácil. Deu quanto tua resposta? Deu quanto? Me diz aí. Tudo bem, cara. É isso mesmo.
É 375 a resposta. Mais alguém conseguiu fazer, que nem o Davi? Essa questão, vamos lá, essa questão envolve o conteúdo. O conteúdo mais próximo, assim, você não, na minha cabeça, né? Você não precisa saber esse conteúdo, tá? Mas, se você souber, fica mais fácil. Esse conteúdo aí dessa questão é de sistemas lineares. Sistemas lineares é um conteúdo do segundo ano. E dependendo do professor, ele pode ser dado ou não, certo? Alguns professores dão, outros não dão, então fica um pouquinho dividido, tá, gente? Mas vocês vão ver que ela é muito. A gente vai resolver ela muito rápido, certo? Eu acho que só vai dar tempo de resolver ela, infelizmente, porque o meu horário tá acabando com vocês, certo? Mas vamos lá, resolver. Vou colocar aqui no caderno. Então, aqui, ó. Questão 3. Ele disse que a soma de todos esses caras é 200. Disse que os caras aqui são iguais e que x é igual a 3z. E no final ele perguntou, foi isso aqui. Então vamos lá, começar aqui e resolver nosso BO, né? Vamos lá, gente. Vamos começar por isso aqui, ó. Tá? Com essa informação. Gente, eu gosto dessas coisas porque aqui é só a gente substituindo, ó. O x é igual a 3z. Então, onde tem x, eu vou colocar o quê? 3z, que foi o que ele me deu. Então, aqui eu vou apagar o x e vou colocar 3z. Vai ficar 3z mais z igual a y mais w. Vocês entenderam isso? Quando uma coisa é igual a outra, eu posso substituir, tá bom? Então, onde tinha x, eu apaguei e coloquei o 3z. Vamos lá. 3z mais z. 4z. Igual a y mais w. Pronto, então não tem mais o que fazer aqui, não. Vamos olhar agora para isso aqui. Vocês conseguem ver isso aqui, ó. Y mais w é igual a 4z. Ele falou que o x é 3z. Então, vamos aqui, ó. Onde tem x, eu vou apagar e vou escrever 3z. Então, vai ficar 3z mais z. E agora vem a mágica da questão. Vai deixar ela super fácil. Y mais W, gente. Y mais W é quanto? 4z. Então, vai ficar mais 4z. Igual a 200. Então, agora vamos lá. 3z mais z. 4z. 4z mais 4z. 8z. Igual a 200. Esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo. 200 dividido por 8 vai dar 25. Então, a gente já descobriu o z. Falta só descobrir o x. Vamos para cá, ó. X é igual a 3. Quanto é o z? 25. 3 vezes 25, 75. Descobrimos o valor do x. Então, agora a gente vai só substituir, ó. O x é 75 vezes 25. Dividido por 5, porque é dessa fórmula aqui. E aí, gente, agora esse cálculo você resolve da forma que você quiser. Mas eu recomendo a vocês, se vocês tiverem estratégias mentais, façam, porque fica mais rápido, né, do que você multiplicar e depois dividir. Olha um truque bem bacana. O 25 dá para dividir por 5, né? Então, a gente pode dividir, ó. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 vezes 70. Aí é só fazer 5 vezes 75. Que dá 375. Mas, assim, lembrando, você precisa fazer dessa forma aqui que eu fiz? Não precisa, tá bom? Eu fiz assim porque gente, eu gosto muito, os meninos que são meus alunos sabem que uma das coisas que eu mais prezo é que vocês, não adianta só você saber o conteúdo. Tá? Você tem que saber fazer a prova também. E você tem que ter estratégia de resolver as coisas mais rápido. Quando eu era aluna, eu não vou mentir não, que eu tinha preguiça de fazer algumas contas. Então, eu tinha preguiça de fazer algumas contas, não sei vocês. Então, o que eu fazia?
eu buscava formas mais rápidas de fazer as coisas, entendeu? Então, vocês têm que também aprender a otimizar o tempo de vocês, certo? Então, ó, esse truquezinho que eu fiz no final, mas eu poderia multiplicar e depois dividir? Poderia, mas você ia perder um pouquinho mais de tempo fazendo aquela conta enorme de multiplicação e depois dividir. E aí, no nervosismo, às vezes você pode errar. Então, do jeito que eu fiz aí, ó, nós podia fazer mentalmente, sim, como alguns meninos falaram. Deu para entender essa questão? Eu acho que até agora ela foi a mais fácil, né? De todas que a gente resolveu. Então, assim, gente, eu tô vendo aqui a hora, faltam 6 minutinhos para a aula do Alan. Vocês gostaram da aula? Não vai dar tempo de a gente resolver mais de nenhuma questão. Vocês gostaram da aula? Me digam o que vocês acharam da aula, das questões. Deu para entender bem? Eu tinha preparado um monte, né? Mas não deu tempo para resolver nem metade do que eu queria. Então, assim, esse é o estilo de questões da UES. Eu, particularmente, gosto muito. Os meus alunos sabem que é a minha cara, né? Esse tipo de questão. Os meninos do primeiro eu fiquei um pouquinho receosa porque eram conteúdos que vocês não tinham visto, mas pelo que eu vi, a interação de vocês foi muito boa, né? Sobre as outras questões, eu vou só dar um norte para vocês, se vocês quiserem olhar, né? A quarta questão, vou dar aqui umas orientações. A quarta questão fala sobre os números primos. Vocês querem outra live? A gente pode marcar depois umas lives bem legais, né? Sobre questões assim. A quarta questão, ele fala sobre primos menores que 20. Vou só recapitular com vocês. Números primos são aqueles números que eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo, certo? Então, esses são os números primos. E aí ele fala, gente, número de subconjuntos. Por favor, meninos. Gente, todo mundo que tá aqui foi meu aluno. E para todo mundo eu dei essa dica. De número de subconjuntos. Número de subconjuntos é só você usar aquela formulazinha do 2 elevado a n, certo? Então, se você souber essa fórmula, show, você faz a questão, tá? Essa questão você precisa saber o que é número primo e essa formulazinha aí para te ajudar, o que é subconjunto, né? A quinta questão foi anulada, mas não foi por motivos graves, tá? Dá para vocês fazerem. Essa questão aí, gente, ela não sei um conteúdo específico. Ela é mais só de soma e multiplicação, tá? Eu acho que vocês vão conseguir fazer ela bem rapidinho. A sexta questão é de função composta, tá? Que foi o que eu falei, que é um dos conteúdos que não aparece muito. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar, tá? Que eu ajudo vocês a resolver. E a sétima, eu achei a sétima questão muito interessante. Muito interessante. E vou até deixar um link para vocês pesquisarem sobre isso, porque realmente não é dado no ensino médio. Eu acho que não é dado, né? Eu nunca vi, não. E aí... Ai, a Mary Jane sou eu? Eu não sabia que era eu, não, gente. Por isso que eu não estava nem respondendo. Sim, aí a sétima questão eu vou deixar um link. Tá bom, vocês podem perguntar. Vou deixar um link explicando sobre a sétima questão, porque realmente não é dado, certo? E aí é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar... Pega não, gente. Nenhuma dessas questões pega muita folha. Nenhuma delas, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês assistam a próxima aula, que é com o Alan. Ele vai resolver questões do Enem, certo? Questões do Enem com vocês. E aí já vai ser um estilo totalmente diferente de questões que eu passei, tá? Então, assistam a aula do Nélio, por favor, a aula da Olimpíada. E assim, as questões da Olimpíada são muito interessantes, certo? Eu vou precisar sair agora. E aí vocês ficam um tempinho aí para beber água, para ir ao banheiro, para comer alguma coisa. E aí, às 10 horas, ele entra, tá bom? Beijos. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente pode marcar, assim, outros momentos para a gente resolver questões. Tchau, gente. Bom dia.